Prepare-se para mergulhar nas águas mais misteriosas do nosso planeta. Um lugar onde aviões desaparecem sem deixar rastros e navios somem como fantasmas engolidos pela névoa. Um ponto no mapa que sussurra segredos sombrios e desafia tudo o que pensamos saber sobre a realidade. Imagine isto: você está sobrevoando o oceano, o céu está claro, tudo parece normal. De repente, seus instrumentos enlouquecem. A bússola gira sem controle, o rádio fica mudo, e então, o silêncio completo. É assim que muitos contam suas últimas histórias, ou melhor, não contam. Este é o Triângulo das Bermudas, uma área envolta em lendas, medo e uma quantidade perturbadora de desaparecimentos inexplicáveis. Mas qual é a verdade por trás dos mitos? É apenas uma lenda assustadora ou há algo mais, algo realmente sinistro, à espreita sob as ondas? O Triângulo das Bermudas não é uma fronteira oficial, mas uma área imaginária no Atlântico Norte. Seus vértices ligam Miami, na Flórida, as Ilhas Bermudas e San Juan, em Porto Rico. Uma vasta extensão de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Desde meados do século XX, este lugar ganhou a sinistra reputação de cemitério do Atlântico. Centenas de navios e aviões e milhares de vidas teriam sido perdidos dentro de seus limites, sem explicações claras, sem destroços, sem sinais de socorro. O que faz esta região ser tão diferente? Porque tantos desaparecimentos parecem desafiar a lógica e a física. Estamos prestes a explorar alguns dos casos mais arrepiantes que alimentam a lenda. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe. A história do Triângulo das Bermudas é escrita com o sumiço de embarcações e aeronaves. Cada caso é um ponto de interrogação gigante, uma história sem final feliz. Vamos revisitar alguns dos mais famosos e perturbadores. Dezembro de 1945. 5 bombardeiros da Marinha do Selkaua, o voo 19, decolam para um treinamento de rotina. Liderados por um instrutor experiente, eles voam sobre as águas calmas. O tempo está bom. Então, as transmissões de rádio começam a ficar estranhas. O líder do esquadrão parece desorientado. Ele relata que suas bússolas não funcionam. Ele diz que o oceano parece diferente, que eles não conseguem encontrar a costa. A comunicação fica confusa, cheia de estática e pânico. Eles parecem estar voando em círculos. As últimas palavras inteligíveis são arrepiantes. Tudo parece estranho. A água é verde, não branca. E então, o silêncio. 5 aviões, 14 tripulantes, desapareceram. Uma vasta operação de busca foi lançada. Nada foi encontrado. Nem um único destroço, nem uma mancha de óleo, como se tivessem sido apagados da existência. E o mistério não para por aí. Um hidroavião de resgate, um Martin Mariner, foi enviado para procurar o voo 19. Pouco depois de decolar, ele também desapareceu. A explicação oficial? Uma explosão. Mas alguns questionam se foi apenas mais uma vítima do Triângulo. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, o USS Cyclops era um navio de abastecimento da Marinha do Zewaya, um gigante de quase 170 metros de comprimento, transportando manganês e mais de 300 pessoas a bordo. Ele partiu do Brasil, fez uma parada em Barbados e seguiu rumo a Baltimore, no Zequielwa. Deveria ter chegado em março de 1918, mas nunca chegou. Nenhuma mensagem de socorro foi enviada, nenhuma batalha foi travada. O Cyclops simplesmente desapareceu em algum lugar entre Barbados e a Baía de Chesapeake. Foi o maior desaparecimento de pessoal não relacionado a combate na história da Marinha do Zequielwa. Uma embarcação enorme com centenas de almas sumiu sem deixar vestígios. O presidente Woodrow Wilson chegou a dizer que apenas Deus e o mar sabiam o que aconteceu com o navio.
Teorias variam de motim a tempestades extremas, mas a falta de qualquer evidência física torna o caso profundamente inquietante. Em dezembro de 1967, Dan Burak e um amigo estavam em seu luxuoso iate, o Witchcraft. Eles estavam a apenas cerca de 2 quilômetros da costa de Miami, uma distância que se pode ver a terra firme. Dan ligou para a guarda costeira. Ele relatou que seu iate havia batido em algo e precisava de um reboque. A guarda costeira respondeu imediatamente e chegou ao local indicado em questão de minutos. Mas quando chegaram não havia nada lá, nem o iate, nem os 2 homens. A área foi vasculhada intensamente, nenhuma evidência foi encontrada. Como um barco pode desaparecer tão rapidamente a tão pouca distância da costa em águas relativamente calmas? Estes são apenas 3 exemplos. Há centenas de outros relatos: aviões que sumiram do radar em segundos, navios encontrados à deriva sem tripulação, embarcações que enviaram um SOS e nunca mais foram ouvidas. Cada história adiciona uma camada de mistério ao triângulo. Diante de tantos desaparecimentos inexplicáveis, a mente humana busca respostas. E no Triângulo das Bermudas, as teorias são tão variadas quanto os casos. Algumas são baseadas na ciência, outras flertam com o fantástico. Uma linha de pensamento busca explicações em fenômenos naturais extremos. A área é conhecida por tempestades súbitas e violentas. Ondas gigantes, chamadas ondas anormais, poderiam engolir navios rapidamente. Alguns cientistas apontam para anomalias magnéticas na região. Acredita-se que o campo magnético da Terra possa ter variações ali, potencialmente desorientando bússolas e sistemas de navegação antigos. Isso explicaria a confusão dos pilotos do voo 19. Outra teoria intrigante envolve o fundo do mar. Grandes depósitos de hidrato de metano, um tipo de gelo de gás, existem na área. Uma liberação súbita desse gás poderia criar bolhas gigantes na superfície. Um navio pego em uma dessas bolhas perderia a flutuabilidade e afundaria instantaneamente. Essas explicações naturais são plausíveis para alguns casos, mas elas explicam a falta de destroços? Explicam por que a comunicação é perdida tão abruptamente? Explicam a sensação de desorientação total relatada por alguns antes de sumir? Para muitos, as explicações naturais não são suficientes. A natureza bizarra de alguns desaparecimentos leva a teorias mais cósmicas. Seria o Triângulo das Bermudas um ponto de atividade extraterrestre? Relatos de luzes estranhas no céu, OVNIs avistados na área, alimentam essa teoria. Seriam os desaparecimentos abduções? Ou talvez o triângulo seja um portal dimensional, uma fenda no espaço-tempo que engole tudo o que passa por ela? Essas ideias são fascinantes e explicariam a falta de destroços e a natureza instantânea de alguns sumiços, mas faltam provas concretas. São baseadas em relatos muitas vezes não verificados e na pura especulação. A explicação mais cética sugere que a maioria dos desaparecimentos tem causas prosaicas: erro do piloto ou capitão, falha mecânica, mau tempo inesperado. Com o tempo, a lenda cresceu e qualquer incidente na área passou a ser atribuído ao mistério. Estatísticas mostram que o volume de tráfego aéreo e marítimo na região é enorme. Dada essa quantidade, um certo número de acidentes é inevitável. Talvez o Triângulo não seja mais perigoso do que outras áreas movimentadas, apenas mais famoso por seus mistérios. Mas essa teoria ignora os detalhes perturbadores de casos como o voo 19 ou o Witchcraft, a falta de destroços, a natureza súbita dos sumiços, as comunicações estranhas. É difícil atribuir todos esses casos apenas a erros ou falhas comuns. A comunidade científica, em sua maioria, tende a descartar a ideia de um mistério sobrenatural. Eles apontam para as estatísticas, para as explicações naturais plausíveis. Para eles, o Triângulo das Bermudas é mais um mito popular do que uma anomalia real. Agências como a Guarda Costeira do CMU Iowa afirmam que não reconhecem o Triângulo das Bermudas como uma área de perigo especial.
Eles atribuem a maioria dos acidentes a forças da natureza e sim a erros humanos. Mas se a ciência tem todas as respostas, por que tantos casos permanecem oficialmente inexplicados? Por que a falta de destroços é tão comum? Por que as histórias de desorientação e fenômenos estranhos persistem há décadas? Apesar das tentativas de desmistificar, o Triângulo das Bermudas continua a ser um enigma, um lembrete de que, mesmo na era da tecnologia e da ciência avançada, ainda existem lugares na Terra que guardam seus segredos a 7 chaves. Em 2018, a Marinha dos Carnegie desclassificou documentos relacionados a investigações de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. A esperança era encontrar uma resposta definitiva. O que eles revelaram? Que o governo investigou os casos, que eles não encontraram explicações conclusivas para muitos deles e que, no final, os arquivos foram simplesmente marcados como inconclusivos e arquivados. Nenhuma explicação oficial satisfatória foi jamais apresentada ao público. Isso alimenta a suspeita. O governo sabe de algo que não quer que saibamos? Há uma verdade mais sombria por trás dos desaparecimentos? Ou é apenas a burocracia lidando com o inexplicável da única forma que sabe, arquivando-o? O Triângulo das Bermudas permanece como um dos maiores mistérios do nosso tempo. Um lugar onde a realidade parece se curvar, onde a lógica falha e onde o medo do desconhecido se torna palpável. Então, o que você acredita? O Triângulo das Bermudas é apenas uma área com clima ruim e muito tráfego, onde acidentes acontecem e a lenda os transforma em mistério? Ou há algo mais sinistro em jogo? Uma força desconhecida, natural ou sobrenatural, que reivindica suas vítimas? O mistério continua, as águas guardam seus segredos e a cada novo desaparecimento, a lenda do Triângulo das Bermudas se torna mais forte, mais assustadora, mais real. Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que o Triângulo das Bermudas é apenas uma coincidência geográfica e estatística? Ou existe algo lá que desafia a nossa compreensão e está sendo mantido em segredo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. Se você se sentiu intrigado por este mergulho no desconhecido, se o mistério do Triângulo das Bermudas te arrepiou, mostre seu apoio. Deixe um like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações e ative o sininho para ser notificado. Nos próximos vídeos vamos explorar outros enigmas que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Não perca!